Olá, colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam no estado de Minas Gerais. Espero, na medida do possível, encontrá-los bem, se cuidando e cuidando dos seus entes queridos. Um momento muito delicado em que estamos passando, em que somos linha de frente, serviços de saúde essencial, para a população, e temos que tomar todos os cuidados de biossegurança para que a gente não provoque uma desassistência, mas também preservamos a saúde de todos, aqueles que nos procuram e a nossa saúde. Bom, o motivo dessa gravação é para dizer para vocês que, como muitos já sabiam, este ano a nossa programação era rodar no projeto CREFITO pelo Estado, em todas as regiões do Estado, com dois temas: emissão de laudos, atestados e pareceres, ensinando praticamente um manual de quesitos para organizar esses documentos, e critérios para prescrição de órtese e prótese. Entretanto, logo na nossa primeira edição, que ocorreria no município de Montes Claros, fomos surpreendidos com um decreto de emergência em saúde pública e, na sequência, já uma constatação de uma disseminação comunitária da Covid-19. Então realizamos, para não deixar os profissionais sem edição, o evento de forma remota, usando tecnologias de informação e comunicação. E as demais datas foram suspensas, sem a gente determinar uma próxima data. Mas para que os profissionais não fiquem sem esse conteúdo e que a gente protele demais para entregar esse conteúdo que a gente tanto queria estar dividindo com vocês, orientando melhor sobre o aspecto técnico-normativo, resolvemos utilizar das gravações feitas durante a transmissão para Montes Claros e colocar aqui no nosso canal do YouTube, TV CREFITO 4, para que todos que tenham interesse possam acessar, independente de terem inscrito ou não para o CREFITO pelo Estado. Espero que façam um bom proveito deste conteúdo, de videoaula, e também como material suporte a nossa cartilha, que já está disponível em nosso site, nossos canais, nas redes sociais, que complementam o conteúdo e servem de consulta rápida, neste momento em PDF, virtual, e quão logo possível, quando superarmos tudo isso, distribuído fisicamente por nossos agentes fiscais durante as visitas de rotina, bem como nos nossos encontros, que, se Deus quiser, estaremos todos juntos o quão logo possível. Olá, colegas fisioterapeutas de Montes Claros. Quero agradecer especialmente ao CREFITO 4 por essa iniciativa e pelo pioneirismo em promover nossa profissão, transformando a nossa realidade, otimizando os nossos recursos em relação ao conhecimento em prol de toda a sociedade. Para esse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas perspectivas e um olhar um pouco mais crítico em relação ao conteúdo de próteses, especificamente atenção ao paciente amputado. O título Follow-up sobre amputação, se estamos ou não no caminho certo. O curso da patologia, ela segue os mesmos princípios da última década. A principal causa de amputação ainda são as doenças vasculares periféricas, associadas ou não a outras comorbidades como diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo, acometendo principalmente os indivíduos após a 5ª década de vida. Nos adultos jovens, a principal causa são os traumas e tem havido um aumento exponencial em função dos acidentes automobilísticos e acidentes no ambiente de trabalho. Nos adolescentes e nas crianças, a principal causa são as causas tumorais, gerando um grande impacto social para todos esses pacientes. Bom, diversas pesquisas têm buscado compreender ou entender, avaliando a qualidade de vida dos pacientes amputados e inequivocadamente há um declínio da qualidade de vida desses pacientes, impactando de forma negativa a atividade e a participação dos mesmos.
Estranhamente ou interessantemente, os mesmos estudos apontaram um dado que nos deve levar ou remeter a uma grande reflexão. O impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes amputados é similar aos pacientes que receberam a prótese, isto é, o indivíduo amputou, apresentou um déficit na qualidade de vida, um declínio em sua qualidade de vida, mas mesmo com a prótese, mesmo sendo protetizado, ele ainda apresentava declínios em sua qualidade de vida muito similares. Isso nos leva, nos convida a fazer alguma reflexão que dentro desse processo a gente tem perdido, vamos dizer assim, uma capacidade de desenvolver as potencialidades do indivíduo em relação à sua ressocialização. Talvez enfocar só na prótese não seria a estratégia, ou a melhor estratégia na abordagem terapêutica dos fisioterapeutas. E será que nós realmente estamos inseridos nesse processo? Essa é uma pergunta que a gente sempre vem fazendo, né? Então, entre o processo pós-amputação, pós-operatório e a plena ressocialização desse paciente, que é o que todos nós desejamos, existe um caminho a ser percorrido e simplesmente oferecer a prótese, que é uma preocupação, obviamente, da família, do próprio paciente e de nós profissionais, somente não está resolvendo esse problema. E por que isso está acontecendo? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa de entender a complexidade e das comorbidades e também do impacto do número de amputações dentro da nossa sociedade. Um recente estudo de Peixoto, ele fez um estudo da prevalência e incidência de amputações no Brasil. Ele encontrou dados que só no SUS foram informados mais de 360 mil amputações, considerando membros superiores e membros inferiores. Então, uma quantidade enorme de pacientes amputados necessitando de atendimento da fisioterapia na tentativa de desenvolver todo o seu potencial e a ressocialização. E ao mesmo tempo, eu venho perguntando aos meus colegas de trabalho se eles conseguem indicar pelo menos 5 fisioterapeutas que são especializados na área de prótese e órtese. E a grande maioria não consegue responder essa pergunta. Isso nos leva a crer que o fisioterapeuta ainda não despertou interesse sobre essa área do conhecimento. Consequentemente, nós não conseguimos apoderar desse conhecimento em prol do paciente e também de toda a sociedade. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns desafios atuais que trazem dificuldades dentro do processo da protetização, desde do momento da escolha da cirurgia até o retorno desse indivíduo às suas atividades sociais. A primeira coisa em relação à técnica cirúrgica, muitas das vezes o paciente ele não consegue protetizar e não consegue ter uma autonomia, uma deambulação correta em função do equívoco durante o processo da escolha da técnica cirúrgica. Isso está intimamente relacionado aos níveis ideais de amputação. Para cada tipo de amputação, a gente apresenta um nível que tem uma correspondência adequada com um tipo de prótese específica para aquela amputação. A outra coisa é que outro fator é que muitos dos pacientes não passam por uma reabilitação pré-protetização satisfatória. Muitas vezes o enfoque dos nossos profissionais da área de reabilitação está na abordagem em relação ao coto, né, preparar apenas o coto e receber a prótese. Mas de forma holística a gente precisa olhar esse paciente de uma forma a garantir que ao receber a prótese ele realmente vai dar conta de utilizá-la. O terceiro aspecto é a prescrição da prótese. Nem sempre nós somos treinados a prescrever a prótese. E prescrever a prótese, ela passa por um contexto biopsicossocial que a gente precisa de compreender, vamos dizer assim, a complexidade da sua prescrição.
não só em função das questões sociodemográficas, como por exemplo o alto custo das próteses, né, principalmente aquelas que envolvem mais tecnologia, mas também como questões de atividade de vida diária daquele paciente. Bom, muitas vezes a gente encontra também outras dificuldades, como por exemplo a aquisição tardia da prótese. Então o paciente amputa a perna ou o braço, ele não dispõe de recursos financeiros para adquirir a prótese, ele fica acamado ou fica totalmente sedentário. Ao receber a prótese 6 meses, 1 ano depois, ele não recolhe mais habilidades funcionais para ser elegível à utilização da prótese. E por fim, em relação à equipe multidisciplinar, né? Nós estamos precisando de passar isso para uma interdisciplinaridade maior e por que não dizer transdisciplinaridade, onde os profissionais eles conseguem trabalhar de forma consentânea com esse paciente. Bom, em relação, existem algumas premissas básicas para uma boa protetização. Então, antes de falar da prótese, a gente precisa desenvolver no paciente aquelas habilidades. Dessa forma, ele pode ser elegível ou não a utilizar uma prótese. Bom, então partindo da premissa que oferecer a prótese simplesmente não é a resolutividade de todo o processo, quais então seriam as premissas básicas para uma boa protetização? Então, quais são as habilidades, quais são as especificidades que o paciente amputado deve recolher para que ele possa ter uma marcha independente de forma que permita a sua ressocialização? Primeiro, estão relacionados aos níveis adequados. Para cada tipo de prótese existe um nível de amputação ideal. Dessa forma, o encaixe entre o soquete e o coto, que é o membro residual da amputação, serão otimizados. Um outro aspecto importante é o item do coto estável. O que significa coto estável? É o coto que tem ausência de deformidade nas articulações proximais. Não adianta eu ter uma boa prótese se eu tenho, por exemplo, uma contratura ou uma deformidade que não vai permitir com que eu faça as amplitudes de movimento necessárias para uma marcha adequada. E também em relação, dentro do processo cirúrgico e do pós-operatório, seria a cicatrização adequada. Muitas vezes a gente encontra tecidos flácidos com aderências cicatriciais que vão gerar áreas de tracionamento e essas áreas de tracionamento podem promover o provocador no paciente durante a deambulação. Um quarto item que a gente encontra ainda muito no nosso consultório é os neuromas muito superficiais. Neuroma é um fenômeno natural que ocorre após secção de qualquer nervo periférico e se ele estiver muito superficial, ele acaba gerando dor ao manipular o coxim, que é a parte que recobre a ponta do coto. E isso também está relacionado à dor fantasma, que comumente os pacientes amputados sofrem durante o processo de protetização. E as espículas ósseas, que são, na verdade, algumas exostoses que ocorrem, calcificações que ocorrem, em geral, por diferenciação do periósteo, muitas vezes porque no procedimento cirúrgico não foi feito a desperoxização ao redor da área seccionada. E isso pode gerar um tecido que será, que machucará o coxim durante o contato da prótese com o solo. E por fim, é extremamente importante a formação de um bom coxim por meio de técnica cirúrgica chamada mioplastia e miodese. Coxim é todo tecido que recobre a extremidade seccionada, né? Tudo que recobre a ponta do coto, né? Mioplastia seria a união do músculo agonista e antagonista. Dessa forma, ela recobre a ponta do coto, podendo fornecer proteção, suprimento sanguíneo, um bom aporte de nutrientes para aquela região. E a miodese seria a fixação dessa mioplastia dentro da estrutura óssea e dessa forma, ao realizar uma contração muscular, esse tecido que foi previamente fixado sobre o osso, ele consegue então de forma efetiva movimentar aquele coto. Nós encontramos vários problemas na nossa prática clínica. Muitas vezes a gente encontra o coxim, né, essa parte que recobre a ponta do coto, muito escasso, consequentemente ele não fornece suprimento sanguíneo, nem tampouco proteção para a extremidade óssea. E muitas vezes a gente encontra ele volumoso. Ele estando muito volumoso, ele atrapalha também a fixação da prótese, a suspensão da prótese. Então é muito comum
aquela prótese soltar durante a deambulação. Bom, aqui nesse vídeo gostaria de mostrar um exemplo de um paciente que recém-amputado, que foi solicitado a ele que fizesse uma contração, uma contração isométrica máxima do músculo. Observem que ao executar a contração muscular, há uma grande movimentação dessa massa tecidual, desse coxim na extremidade distal seccionada. Isso nos leva a concluir que esse coxim ele está volumoso e ao mesmo tempo que a miodese ou a fixação desses tecidos não foram bem realizados para esse paciente. E esse paciente, infelizmente, ele teve que passar por um novo procedimento cirúrgico corretivo, porque ele não estava conseguindo protetizar mesmo com uma prótese com alta tecnologia. Bom, em relação ao formato do coto, a gente encontra 3 tipos de coto na nossa prática clínica, o chamado globoso, o quadrado e o cônico, sendo o ideal o formato cônico. Nem sempre a gente consegue, mas se a gente conseguir ficar entre o formato mais quadrado e o cônico, a gente consegue uma boa protetização. Vale lembrar que após a amputação, todo o coto ele apresenta uma flutuação volumétrica, ele apresenta um inchaço, né, que ele não é por questões arteriais e venosas, mas por questões linfáticas. Então é normal que haja uma flutuação volumétrica. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre os benefícios de uma protetização precoce, que vai fazer com que esse coto cesse mais rapidamente essa flutuação. Bom, uma das formas simples de tentar resolver ou formar esse coto seria o enfaixamento do coto. São técnicas super simples de realizar, com técnicas em 8, com mais pressão distal do que proximal. O paciente deve permanecer o tempo inteiro com esse enfaixamento até que ele receba a prótese. Bom, nós falamos anteriormente sobre os níveis clássicos de amputação. Recentemente, os níveis clássicos vêm sofrendo algumas transformações e algumas modificações, porque algumas amputações que eram desaconselhadas por não ter uma prótese respectiva para esse nível de amputação. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente consegue ter uma gama maior de próteses que podem facilmente ajustar a um tipo de amputação ou um comprimento de coto que antes não era bem-vindo, né? Apenas para a gente poder compreender como que o processo cirúrgico ou o nível ideal pode interferir na nossa prática clínica, vamos discorrer um pouco sobre as amputações, por exemplo, do pé. As amputações dos artelhos normalmente não geram grandes repercussões funcionais, excetuando-se se a amputação for concomitante do segundo e terceiro dedo, que vai desenvolver um hálux valgo, e se você amputar o hálux, você vai ter algumas repercussões na marcha em relação à fase de impulsão. É importante salientar que nas amputações transmetatarsianas, o ideal é que a amputação seja realizada discretamente oblíqua para respeitar a anatomia do pé, e na fase de amortecimento ou de contato do solo daquele pé, as áreas de pressão biomecânica respeitam a biomecânica de uma marcha normal. Vale salientar também que a maior parte das amputações são causadas por doenças vasculares periféricas associadas muitas vezes a diabetes e ao pé diabético. À medida que você vai encurtando aquele pé, você vai amputando aquele pé, as áreas de contato elas diminuem e consequentemente a pressão aumenta. Então um fluxo muito comum que a gente percebe no nosso consultório são as reamputações a níveis mais acima em função de todos esses processos. Bom, mas na prática clínica é importante salientar que quando a gente vai, quando ocorre a amputação parcial do pé, existem algumas deformidades esperadas aos quais a gente deve intervir de forma mais rápida possível. Por exemplo, nas amputações parciais do pé, grande parte dos dorsoflexores eles foram seccionados e os flexores plantares foram totalmente preservados. Uma deformidade, então, típica e esperada para esses pacientes é o pé equinovaro. Então, é muito importante que logo no pós-operatório a gente
tente manter esse pé em neutro, alongar o tríceps femoral e fortalecer os dorsoflexores. Se esse indivíduo adotar, por exemplo, um pé equinovaro, dificilmente ele conseguirá uma protetização que vai favorecer uma marcha eficiente. Ainda em relação à amputação parcial do pé, é importante que o flap plantar respeite ou que deixe a parte do tecido plantar maior do que a parte dorsal. Dessa forma você pode rebater esse tecido mais grosso da planta do pé, cobrindo a extremidade seccionada, dessa forma protege mais o coto ou o pé remanescente durante a passada, gerando menos dor e menos desconforto. Nesse vídeo a gente pode ver um paciente que sofreu uma amputação parcial do pé e ele consegue uma protetização muito satisfatória desde que ele não desenvolva o equinovaro, né? Então foi uma boa reabilitação. Bom, em relação às amputações mais proximais, as transtibiais, a gente tem os cotos tamanho proximal, as amputações proximais médio-distais. O ideal é que a amputação ocorra entre o terço médio e distal. As amputações proximais geram alavancas pequenas, trazendo prejuízos de torque ou de capacidade de geração de força daquele sistema de alavanca ou daquela musculatura. As amputações muito distais, muitas vezes, apesar de ter um bom coto, uma boa alavanca, muitas vezes os tecidos ao redor da nossa parte distal da perna, a famosa canela, elas são pobres em tecido, a gente não consegue formar um bom coxim que vai proteger essa área óssea. Então, o melhor seria a transição miotendinosa, né, a porção entre o terço médio e o terço distal. É importante também que durante o procedimento cirúrgico execute-se o corte cutâneo chamado em boca de peixe, de forma que a cicatriz ela fica anterodistal e a porção posterior da pele fica um pouco maior em relação à anterior. Então a cicatriz fica anterodistal. Dessa forma, gera menos repercussões negativas para o paciente durante a marcha. Bom, é muito comum nós encontrarmos na prática clínica também uma ressecção muito grande da fíbula em relação à tíbia. Então, quando a fíbula fica muito mais curta que a tíbia, a gente tem um problema muito grande. O coto fica excessivamente cônico, expondo áreas de contato ósseos, o que pode gerar dores ao contato com a prótese, e é muito comum também nós encontrarmos uma abdução da fíbula em relação à tíbia, e aí ela vai aumentar a pressão ou o contato no soquete, isso gerando dor no paciente, muitas vezes tendo que passar por uma reavaliação cirúrgica. Ainda na amputação transtibial, para que a gente possa formar um bom coxim, a melhor estratégia seria tracionar a massa do tríceps femoral para a face anterior da tíbia. Dessa forma a gente consegue garantir uma proteção tecidual no coxim. Ao tracionar esse tecido, você encurta a musculatura do gastrocnêmio, fazendo com que o paciente desenvolva uma coisa que chama-se joelho semiflexo. Então é muito comum nos pacientes amputados transtibiais eles terem uma contratura em flexão do joelho. Então a marcha pode ficar prejudicada naquele momento. Então o cuidado pós-operatório que nós precisamos de ter seria manter o joelho estendido, alongar os isquiotibiais e fortalecer o quadríceps o quanto antes. Nós precisamos também desencorajar algumas posturas que vão levar à instalação dessas contraturas. É muito comum a gente ver os pacientes amputados debruçando o coto de amputação à perna sobre uma muleta axilar, colocar o travesseiro debaixo do coto, uma posição close packed, uma posição de, teoricamente, conforto, porque não tensiona os tecidos. Então é muito natural que no leito, ainda no pós-operatório, o paciente utilize essa postura e ela, infelizmente, ela vai favorecer a instalação de deformidades que vão atrapalhar a protetização futura. A gente precisa, então, estimular algumas posturas, tentar manter o joelho esticado, de forma a garantir que a contratura não ocorra ou que seja minimamente, que ocorra minimamente o encurtamento dessa musculatura passível de intervenção e melhora.
Bom, os encaixes protéticos, eles mudaram muito ao longo do tempo, né? Os encaixes, antigamente, eles geravam desconforto, dor no paciente, então é muito comum a gente ouvir os colegas falando, não, é necessário o calejamento do coto, né? O coto tem que acostumar com aquela dor. Não funciona muito bem assim, né? Hoje existem encaixes altamente tecnológicos, muitas vezes são feitos com escaneamento 3D, que permitem respeitar, inclusive, os contornos ósseos, evitando áreas de atrito indesejadas. Né? Então, nós temos na foto da esquerda, por exemplo, o sistema de liner, que é um silicone que você veste no coto, que impede ou protege a pele contra o atrito. O sistema laranja, a segunda foto, é, por exemplo, o sistema Ciox, que nada mais que é um silicone, onde você introduz o coto ali dentro, e aí você não tem contato com uma estrutura rígida. Isso protege a pele e permite que o paciente caminhe, por exemplo, ou pratique esporte, sem que haja ferida ou maceração da pele. E o terceiro sistema, representado por essa prótese transtibial, a foto da direita, é o sistema Harmony, que ele permite, vamos dizer assim, uma adequação das áreas de pressão dentro do soquete. Para a gente poder entender esse sistema, eu quero mostrar primeiramente essa foto, que representa áreas de pressão no coto ao distribuir a descarga de peso na prótese. Então, quando o paciente coloca um peso na prótese, a gente pode observar que existe um desequilíbrio entre as forças de pressão. Então, em locais em que recebe muita pressão, podem ser áreas que pode gerar alguma lesão tecidual e isso gerar inflamações, dor, consequentemente impossibilitar a protetização adequada. O sistema, por exemplo, Harmony ou UND, que é da Ottobock e também da Osso, é uma bomba a vácuo que ela permite uma distribuição mais igual, uma distribuição da pressão ao longo do coto, de forma a reduzir essas disparidades entre pressões e aí, consequentemente, o paciente não vão ter áreas de hiperpressão que possam gerar incômodos durante o processo de deambulação. Né? Aqui mostrando um paciente transtibial e aqui um paciente transfemoral. Eu acho que o vídeo... Bom, nesse vídeo mostra o paciente transtibial, bilateral. Ele está usando um sistema de liner. Existem vários liners no mercado, né? Com diferentes espessuras, diferentes preços e diferentes texturas, que o paciente veste no coto, que auxilia não só na formação daquele coto, reduzindo essa flutuação volumétrica, principalmente dos pacientes amputados recentes, mas como também auxilia na fixação da prótese, ou seja, permite que a prótese fique mais estável dentro do coto e também permite que o paciente deambule ou pratique esporte sem machucar a pele. Nesse caso, é um paciente bilateral e apresenta, então, um bom sistema de fixação da prótese, permitindo que ele tenha uma deambulação de forma independente. Bom, por um período muito grande, a desarticulação do joelho ela era desaconselhada pelos médicos ortopedistas, porque era um coto muito longo, ela preservava totalmente os côndilos femorais e alguns médicos encontravam na literatura a artrite asséptica causada por esse tipo de amputação. Com o tempo, com o follow-up, nós fomos observando que a desarticulação do joelho ela é uma boa escolha de amputação, porque permite que o paciente tenha um nível muito avançado de função, porque ele consegue descarregar o peso do seu corpo na ponta do coto, que seria nos côndilos femorais. Antigamente não se prescrevia muito esse tipo de amputação, porque não havia joelhos específicos para esse tipo de amputação, já que a amputação ela está muito próxima da interlinha articular, então havia uma diferença estética muito grande quando um joelho protético era colocado nesse tipo de paciente. Hoje não, a desarticulação do joelho ela é aconselhável porque ela permite a descarga de peso na ponta do coto. Isso é muito interessante porque evita então do paciente receber a descarga de peso mais proximal, por exemplo, na tuberosidade isquiática, como os pacientes transfemorais. O coto é longo, consequentemente apresenta uma boa alavanca biomecânica
e dificilmente você encontra nesse paciente deformidades importantes nas articulações proximais, em função por preservar a maior parte dos tecidos daquele segmento. Bom, a ideia dessa foto é simplesmente mostrar, a carinha verde aí, o ponto ideal da amputação. Era simplesmente fazer uma desarticulação, retirar a tíbia e fíbula, permanecendo todo o côndilo femoral, inclusive a patela, que vai, vamos dizer assim, preencher o espaço do sulco intercondilar. Né? Bom, na desarticulação do joelho, também é feito o enxerto cutâneo, a sutura cutânea em boca de peixe, evitando as transversais, porque aí você consegue fazer um coto um pouco mais cônico, apesar do formato alargado dos côndilos femorais, e o paciente consegue ter uma boa deambulação. Bom, nos pacientes transfemorais é muito comum a gente ver uma foto como essa. Isso representa as áreas de contato do soquete no coto de amputação. Então, nas amputações transtibiais, o paciente descarrega peso na tuberosidade isquiática e ao redor da face lateral do soquete ou do coto. Nas amputações transfemorais, o paciente pode colocar peso na ponta do coto. Então, ele é estimulado a isso. Consequentemente, as informações somatosensoriais advindas do contato da prótese com o solo, elas são favorecidas e o paciente então consegue ter um domínio melhor sobre a prótese. Aí, mostrando um coto longo de um paciente com desarticulação de joelho. Bom, nas amputações transfemorais, elas também podem ocorrer no terço proximal, médio e distal. O ideal é que o nível de amputação seja entre o terço médio e distal, porque ali você consegue formar um bom coxim e ainda permitir uma boa alavanca biomecânica para o movimento daquele coto. É importante salientar que à medida que você vai tornando a amputação transfemoral mais proximal, você vai seccionando os músculos adutores. A gente sabe que na região adutora você tem lá adutor curto, longo, magro, pectino e grácil. À medida que você vai seccionando, você vai enfraquecendo os seus adutores e ao mesmo tempo preservando os principais abdutores, né? Glúteo médio e glúteo mínimo. Isso favorece a instalação de uma deformidade que é a abdução do coto. Então é muito comum nos pacientes que apresentam cotos curtos transfemorais a marcha em abdução, eles então começam a andar mais com a perna aberta, né? Por também seccionar os isquiotibiais e preservar os flexores de quadril, especialmente o iliopsoas, existe a tendência também da deformidade em semiflexão do quadril. Então, semiflexão do quadril e abdução do coto. Em relação aos cuidados pós-operatório, manter o quadril em neutro, alongar flexores de quadril e fortalecer extensores de quadril. Por que é importante a gente estar falando sobre esses princípios tão básicos? É porque na nossa prática clínica a gente tem observado que os pacientes após a amputação não recebem o devido preparo do coto ou do corpo para receber a prótese. Ao receber a prótese, ele não consegue deambular, ele não consegue andar, mas não é em função da causa protética, mas porque ele não recolhe habilidades necessárias para utilizar aquela prótese. Bom, rapidamente em relação ao processo cirúrgico, para evitar essa deformidade em abdução, quando o médico for fazer a miodese, ele deve fazer a fixação com o coto na linha média. Se ele fizer a fixação, a miodese, com o coto abduzido, os abdutores estarão encurtados, consequentemente o paciente vai andar com a marcha em abdução. Isso vai gerar um transtorno na marcha. Se a gente considerar que os pacientes amputados, a maior parte deles, eles são acometidos por doenças vasculares periféricas, com várias comorbidades, como diabetes, DPOC, às vezes insuficiências cardíacas, o gasto metabólico será muito aumentado, gerando realmente dificuldades muito importantes para esse paciente. Lembrando que numa marcha normal, se você comparar indivíduo na superfície, comparar um indivíduo amputado com um indivíduo normal
numa superfície plana, o indivíduo amputado, recém-amputado, ele pode gastar 25% a mais de energia em relação ao indivíduo não amputado. Se você adicionar subidas e descidas, rampas, escadas, você pode gastar até 500% a mais de energia. Então, esse dado passa a ser muito relevante na nossa prática clínica. Aqui mostrando um paciente transfemoral, um coto do terço médio, né, mostrando aí um joelho CILEG, um joelho computadorizado, que é comumente utilizado hoje em dia. Bom, nesse vídeo ele vai mostrar uma coisa muito interessante que nós vamos falar um pouco mais para frente, que é a forma de colocação da prótese, mas nesse caso específico, mostrando o encaixe provisório, né? Então, antigamente, o paciente ele recebia de forma muito rápida a prótese definitiva. Hoje não. A gente estimula ele usar o soquete provisório. Nesse soquete provisório, ele pode receber ajustes até que o coto esteja, entre aspas, maduro, né? Ou aquela flutuação volumétrica se reduza, o coto fica mais cônico, o paciente se habitua com a prótese e aí ele consegue fazer essas modificações e depois fazer a prótese definitiva. Aqui a gente tem alguns artigos, né? Posso disponibilizar para vocês por meio do Crefito, para que vocês possam ter informações adicionais. Em relação ao membro superior, as amputações mais frequentes são as transradiais. Nas amputações transradiais, é importante salientar que todas as amputações de membro superior, elas geram mais transtornos funcionais do que a membro inferior, já que grande parte das nossas ações funcionais estão relacionadas à nossa capacidade de manipular o espaço em que vivemos, né? E o ideal é que se preserve o máximo possível. Quanto mais você vai amputando, mais prono e supino você vai perdendo. Consequentemente, você perde a função e você começa também a ter algumas disfunções do ombro na tentativa de, vamos dizer assim, alcançar uma DM maior. Bom, nas transradial a gente tem algumas próteses muito modernas, como por exemplo os sistemas elétricos, as mãos Michelangelo. Existem as possibilidades também das próteses mais simples, apenas com as pinças, com as diversas pinças. E a gente também tem a possibilidade de usar materiais cosméticos que simulam o membro contralateral, gerando menos impacto social, especialmente para os pacientes que apresentam, vamos dizer assim, maior dificuldade após a amputação. Bom, na amputação transradial, existe então um processo de treinamento lento, progressivo, cuidadoso. O paciente primeiro ele é treinado com um eletromiógrafo, então esse eletromiógrafo é ligado a um computador, a um software, que vai ensiná-lo como contrair a musculatura para que ele possa controlar então a prótese nas atividades rotineiras. Após ele conseguir alcançar essa ativação muscular seletiva, ele começa então a realizar algumas tarefas, um treinamento de tarefas de pinças finas, né, pinças motoras, que vão permitir a ressocialização. Bom, existe também, pessoal, próteses muito modernas, infelizmente nem sempre disponíveis no mercado brasileiro ou pouco acessíveis em função dos valores dessas próteses. São próteses que permitem um grau de função muito elevado, com diversos tipos de pinça, que permitem que o paciente praticamente tenha uma vida muito próxima do normal, não só em relação ao lazer, mas também em relação ao seu trabalho. Nesse caso, é uma prótese transradial de um paciente que está usando uma prótese da Biobionic. Ela apresenta uma cosmese, né, uma estética interessante, uma forma de fixação muito fácil. Ele consegue executar facilmente todas as funções da mão com pequenos ajustes e rápidos ajustes. É claro que para ele chegar nesse nível de capacidade, ele vai precisar de um treinamento intenso, né? E obviamente nem todos os pacientes conseguem alcançar o grau de funcionalidade que ele alcança. Então esse tipo de prótese ele permite diversas formas de pinça, diversas formas de movimentação da mão,
trazendo, vamos dizer assim, uma possibilidade funcional muito próxima daquela da mão natural, né? Então a gente consegue, você ver, até as pinças finas para usar, por exemplo, no computador, né? Pequenos manuseios para executar as tarefas mais simples do dia a dia. Obviamente são próteses realmente muito caras. Bom, eu havia uma pergunta que eu escuto sempre, professor, quando protetizar? Antigamente as protetizações demoravam 3, 4 meses, hoje com 30 dias, 40 dias você consegue protetizar o indivíduo. Por que essa protetização precoce? Porque a gente consegue hoje fazer um encaixe provisório que permite os ajustes até que você faça o encaixe definitivo. E existem algumas vantagens da protetização precoce. Ela auxilia o formato ideal do coto, né, evitando essa flutuação volumétrica, ela reduz o tempo de mobilidade, então você coloca o paciente em pé mais rapidamente, você melhora a representação cortical, né, você fornece informações somatosensoriais que são muito importantes, né, você melhora o desvio do centro de massa, porque o paciente ele passa a deixar de usar só as muletas e começa a usar também a prótese, né, e tudo isso auxilia então na redução da dor fantasma, que é também uma consequência indesejável da amputação. Então, quanto mais rápido você levar esse paciente para a protetização, melhor. Hoje, entre 30 e 40 dias, considerando que as condições de cicatrização foram ideais, você já pode levar esse indivíduo para a protetização. A prescrição da prótese ela baseia-se basicamente em 3 aspectos. O aspecto sociodemográfico, é importante saber onde ele vive, qual a idade, a questão socioeconômica, né? A interação da prótese com o indivíduo, nem sempre a melhor prótese é aquela que ele vai se adaptar com ela, existe algumas preferências individuais, e o aspecto de saúde geral e o nível da amputação, né? Então eu não posso prescrever uma prótese muito ativa para um paciente absolutamente sedentário, né? Eu não posso dar uma solução de uma prótese muito cara para um paciente que não recolhe condições financeiras para a sua aquisição, né? Então, após analisar todo esse processo, a gente passa então a entender melhor aquele processo. Bom, existem vários sistemas que norteiam ou direcionam a prescrição da prótese. Por exemplo, o sistema MOBS da Ottobock, ele classifica o paciente em níveis 0 a 4, não é? Basicamente, ele classifica se o paciente é sedentário, se ele vai usar a prótese mais dentro de casa, ou se é um paciente que tem algum grau de socialização, é um paciente que participa de esportes de forma lúdica, ou é um paciente que tem um nível de função esportiva mais alto. Para cada tipo de paciente, existe algumas próteses recomendadas. E aí a gente vai fazendo essa montagem baseada também nas condições socioeconômicas do paciente. E é importante salientar que de forma muito frequente, colegas de trabalho eles, querem prescrever uma prótese com alta tecnologia, que é claro, acho que todos os amputados mereciam uma prótese de alta tecnologia, mas não necessariamente uma prótese de alta tecnologia vai fornecer maiores potenciais funcionais do que uma prótese um pouco mais simples. Vai depender muito da realidade daquele paciente. E aí então mostrando um sistema do sistema MOBS. Existem vários tipos de próteses chamadas exoesqueléticas que estão praticamente em desuso no Brasil e em alguns países subdesenvolvidos a gente encontra ainda. São próteses em madeira, toda a parte de sustentação e a parte estética é feita por madeira. Eu já usei uma prótese dessa há um tempo atrás. As próteses endoesqueléticas, né, são as próteses modulares, com componentes modulares, que são finalizadas por meias e espumas cosméticas, tentando imitar ou tentando aproximar ao membro contralateral remanescente, né? Para que vocês possam entender, por exemplo, esses são 2 exemplos de joelhos para pessoas com limitação funcional, são joelhos, o joelho autobloqueante, ou joelho com trava, pode ser com trava opcional ou não, são utilizados para pacientes mais sedentários e que deambulam predominantemente em superfícies planas. A gente tem os modelos de joelhos pneumáticos e hidráulicos que permitem que o paciente explore mais o ambiente, onde você tem subidas, descidas, rampas, escadas, né, ambientes irregulares com maior segurança. E a gente também tem
para pacientes, joelhos e próteses para pacientes com grau elevado de funcionalidade, de atividade, porém, em geral, essas próteses elas têm um custo mais elevado, né? Quero mostrar para vocês, por exemplo, os joelhos inteligentes. Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo aqui. Isso. Esse exemplo aqui é um joelho gênio, é um joelho chamado joelho inteligente, que está basicamente 3, 4 anos no mercado, que, vamos dizer assim, revolucionou de uma certa forma a vida dos pacientes amputados que dão conta de, obviamente, adquirir essa prótese. Essa prótese, esse joelho, ele apresenta um acelerômetro e um giroscópio dentro dele que permite que ele capte automaticamente a velocidade e o posicionamento que aquele joelho está no espaço. Consequentemente, ele consegue regular vamos dizer, a rigidez do joelho durante o movimento da passada. E você pode, então, utilizar ele não só nas suas atividades rotineiras, né, com baixo impacto de atividade, como também em atividades esportivas de moderada a alta, né? Esse joelho, ele é também ligado ao seu telefone celular, por exemplo. Tem um app que você regula pelo seu celular o que você quer fazer naquela prótese. Você quer deixá-la completamente rígida, você quer usá-la para nadar, você quer usar ela para correr, você quer usá-la para andar, tudo isso você consegue ajustar. E também a primeira prótese mioelétrica, desculpa, primeira prótese elétrica com sensores iniciais que é permitido molhar. Então isso foi também um ponto muito positivo. O paciente pode sair daí e entrar na água sem trazer nenhum prejuízo para os sistemas elétricos daquela prótese. Então esse é o chamado joelho Gênio X3. Nós temos alguns correspondentes também de outras marcas, de outras marcas, da Osso, né? Mas realmente esse joelho é um joelho que permite um nível funcional muito adequado. Bom, e a gente também tem aquelas próteses destinadas especificamente para pacientes que vão participar de esportes de competição. Já não estamos falando nem de esporte de forma lúdica, né? São aqueles atletas, por exemplo, paralímpicos, aqueles joelhos, aqueles pés que a gente chama os pés canguru, né? Que são pés confeccionados em fibra de carbono, baseados no peso do paciente, no tipo de amputação e na modalidade que ele vai exercer. Cabe salientar que esses pacientes, esses atletas amputados, eles conseguem índices de rendimento muito similares àqueles de indivíduos normais, o que já foi amplamente divulgado nas redes sociais e nos noticiários esportivos. Bom, a gente tem diversos tipos de pés protéticos, desde o pé geriátrico até o pé para esporte. Isso vai depender muito da característica do paciente. Então, uma vez que você identificou qual é o perfil do paciente, você vai então montando aquela prótese. E há a possibilidade também, para alguns pacientes mais exigentes, de utilizar dispositivos estéticos na tentativa de minimizar o impacto social para eles, né? Bom, em relação às considerações gerais, eu gostaria de salientar que é necessário que o fisioterapeuta, de uma forma geral, se interessa mais por essa área do conhecimento. Existe uma quantidade enorme de pacientes necessitando da atenção do fisioterapeuta, que não está relacionado basicamente à prescrição da prótese, mas que ele possa adquirir as habilidades necessárias para que possa utilizar uma prótese de forma independente e de uma forma funcional. E dentro de um modelo biopsicossocial, o fisioterapeuta ele precisa integrar os conhecimentos sociológicos e, vamos dizer assim, das ciências biológicas como base de compreender e entender o indivíduo não de forma dualística, né? Mas de uma forma em que a gente possa otimizar todo ou desenvolver todos os potenciais daquele paciente que antes eram dificultados pelo processo patológico. A gente precisa realmente que o fisioterapeuta apodere-se dessa área do conhecimento para benefício não só da nossa profissão, mas também de toda a sociedade.
por esse momento. Muito obrigado. Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de Montes Claros e região. Infelizmente a gente não pôde estar presente, mas a gente vai fazer então esse vídeo, né, para que vocês consigam ter todo o conteúdo que a gente passaria para vocês de forma presencial. A gente vai falar então sobre a emissão de atestados e pareceres pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E para começar, a gente relembra um pouquinho da nossa autonomia profissional, né? O Decreto-Lei 938 de 1969, ele fala que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também possuem legitimidade para a emissão de atestados, relatórios técnicos, pareceres e laudos periciais. E, diante disso, também dispõe a resolução, né, 464 de 2016 e a 466 de 2016 para os fisioterapeutas e a 382 de 2010 para os terapeutas ocupacionais, que foram editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO. Essas resoluções, né, essas leis estão todas no site do COFITO, no site dos regionais, vocês podem acessar. Em relação à fisioterapia, quando que o fisioterapeuta, né, ele vai emitir, elaborar, parecer, atestados e relatórios? A gente pode emitir esses atestados e esses pareceres e esses relatórios em várias situações. A gente pode ser requisitado para ser assistência técnica em algum processo judicial, para afastamento do ambiente de trabalho, né? Então, se você está atendendo um paciente, você acha que ele tem necessidade de afastar do trabalho por um período, você pode dar um atestado de afastamento para que esse paciente tenha, então, um tratamento mais efetivo. Readaptação ao ambiente de trabalho. Então, se o paciente já passou, né, por todo o seu tratamento e vai novamente ser inserido no seu trabalho, você pode emitir um relatório demonstrando, então, essa readaptação ao paciente no ambiente de trabalho. Pode também, o fisioterapeuta também é competente para emitir laudos periciais, judicial, extrajudicial, previdenciário, securitário e para pessoas com deficiência. Então, em caso, né, de um relatório para o INSS, um laudo pericial, alguma perícia técnica que seja exigida pela Justiça, isso tudo a gente está apto, né, a fazer e a gente está respaldado pelas nossas resoluções e pela lei de criação. Ainda em relação ao fisioterapeuta, a instrução a pedido administrativo, então, como eu já disse, né, aposentadoria por invalidez ou algum relatório para o INSS e instrução de processo administrativo ou sindicância no setor público ou no setor privado, tá? Então, se por acaso aquela pessoa está passando por uma instrução de um processo administrativo no setor público ou privado, a gente pode ser exigido a emitir um relatório a respeito desse processo. Já os terapeutas ocupacionais, a resolução é a 382 de 2010 e o terapeuta ocupacional ele é competente para emitir parecer, atestado ou laudo pericial. Em relação, então, aos atestados agora nós vamos especificamente falar sobre cada um desses documentos, atestados, relatórios e pareceres. Em relação ao atestado, qual que é o conceito do atestado? Né? O atestado, então, é um documento que vai comprovar a ausência do funcionário no trabalho por um determinado período, tá? Ele deve ser objetivo, taxativo e contundente. Não é necessário colocar o diagnóstico nesse atestado, mas se o paciente autorizar, você pode colocar o seu diagnóstico nesse atestado também. A autorização para colocação do diagnóstico no atestado, ela tem que ser feita por escrito pelo paciente ou pelo representante legal desse paciente. Então, a gente tem o atestado de comparecimento, que serve para justificar a ausência do trabalhador num determinado período de tempo daquele dia.
Então, o paciente compareceu ao seu consultório, compareceu à sua clínica para realizar um atendimento. Você dá um atestado para esse paciente, porque ele comprove na empresa que ele estava passando por um tratamento naquele determinado período, naquele horário, né, daquele dia. E a gente tem ainda o atestado fisioterapêutico. Aqui é só um modelo sugerido do atestado fisioterapêutico. Então, a gente vê que a gente coloca, né, o nome do paciente, o RG desse paciente. Esse paciente esteve sob meus cuidados profissionais no período de tal hora a tal hora. E a gente tem que colocar o local, a data, a assinatura do profissional que atendeu, o CREFITO, o número do CREFITO desse profissional. É muito importante a gente tomar muito cuidado com a escrita, né, e com a redação desse atestado fisioterapêutico. A gente tem que tomar cuidado com os espaços em branco. Todo espaço em branco que a gente deixar pode ser utilizado de forma não muito legal, né, por uma pessoa que está mal intencionada. Então, se a gente deixar espaço em branco, pode ser alterado, pode ser adulterado esse nosso atestado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente assina um documento, a gente está colocando o nosso nome, a gente está colocando o nosso registro profissional, atestando ali aquela situação. Então, vamos tomar bastante cuidado com os espaços em branco. Assim que a gente colocar, né, lá, profissional no período de tal hora a tal hora, imediatamente a gente põe local, a data e imediatamente a gente assina, sem deixar espaços em brancos, então, entre essas informações. Aqui é um modelo de atestado terapêutico ocupacional. Então, o atestado terapêutico ocupacional e o fisioterapêutico, nesse caso, eles são iguais, né? A gente só está testando, então, que o paciente esteve sob os cuidados profissionais, nesse caso aqui de um terapeuta ocupacional, no período de tal hora a tal hora, local, data, né, imprescindíveis, e a assinatura e o número de registro do profissional. Cuidado, então, com os espaços em branco, né? Mais uma vez, é importante a gente frisar sobre os espaços em branco. Em relação ao atestado fisioterapêutico ou terapêutico ocupacional, como eu disse, pode ser momentâneo, aquele dia, ou ele pode afastar o trabalhador de seu emprego, caso haja necessidade durante o tratamento de saúde. Então, o período que ele estiver tratando, você vai fornecer um atestado para que ele tenha um afastamento do trabalho. Esse primeiro modelo é um atestado fisioterapêutico, onde a gente vê novamente, né, o nome do paciente, o RG, e é só um modelo sugerido, tá? Esse foi um modelo que a gente redigiu, é um modelo sugerido. Então, o paciente, né, fulano de tal, RG tal, está em tratamento sobre os meus cuidados. Opcional, somente se autorizado, colocar os motivos, podendo, nesse caso, identificar o Código Nacional da Doença, o CID, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, ou qualquer classificação internacional da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, aqui a gente pode usar qualquer classificação internacional de saúde. Esse paciente, né, necessitando permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de, por exemplo, 10 dias. Então, a gente escreve o 10, né, a gente coloca o 10 em numeral e depois a gente escreve por extenso entre parênteses, a partir dessa data. Mais uma vez aqui é importante a gente frisar que não dá para deixar espaço em branco. Então, logo depois, a partir dessa data, você não deixa muito espaço em branco e já coloca data, local, né, e assinatura do responsável. Esse aqui é o modelo sugerido para o atestado terapêutico ocupacional, né? E a gente vai colocar de novo, né, o nome, o RG desse paciente. E a gente pode colocar, é opcional colocar somente se autorizado pelo paciente, os motivos desse tratamento, tá? Então, o paciente precisa autorizar de forma escrita, né? Precisa assinar que ele autorizou a colocação dos motivos do tratamento. Se o paciente não tiver condições de assinar, um responsável legal assina por ele. E a gente pode utilizar qualquer classificação internacional da OMS para colocar o motivo desse afastamento, desde que seja autorizado pelo paciente.
Cuidado, então, com os espaços em branco. A gente tem que tomar cuidado com os espaços em branco para evitar que sejam adulterados, né? Que alguém possa fazer alguma coisa com esse atestado que a gente emitiu. Em relação aos relatórios. Então, o relatório ele é um documento que relata, analisa e integra os dados obtidos durante a consulta fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional. O relatório ele vai descrever o objetivo proposto, o plano de tratamento e a evolução do tratamento, tá? Então, a gente só pode relatar aquilo que a gente avaliou, aquilo que a gente diagnosticou, aquilo que a gente tratou. E, ao final do relatório, a gente vai colocar lá se as sessões, né, se o tratamento ele pode ser interrompido, se esse paciente vai receber alta ou se é necessário continuar com esse tratamento. Lembrando, é bom a gente falar, né, que a alta terapêutica ocupacional ou fisioterapêutica, ela fica a cargo do profissional. Então, se o paciente precisa de mais sessões, se o paciente precisa de mais um tempo de tratamento, é a gente que vai determinar isso. Esse é o modelo sugerido de um relatório fisioterapêutico. Então, a gente dividiu também relatório fisioterapêutico e relatório terapêutico ocupacional. A gente começa com o relatório fisioterapêutico e lembrando que isso aqui é só um modelo sugerido, né? A gente fez esse modelo para que fique fácil das pessoas entenderem o que é que precisa ter nesse relatório, mas se você quiser fazer um modelo diferente, você pode fazer também, desde que tenha, né, todos os itens que precisam constar nesse relatório. Então, se a gente começa o relatório, né, com o nome do paciente, o senhor ou a senhora fulana de tal, foi admitido no atendimento fisioterapêutico, a data do início do tratamento, com diagnóstico fisioterapêutico. Então, a gente coloca o nosso diagnóstico, sendo submetidos a testes, procedimentos realizados anterior à consulta fisioterapêutica, local e data da realização, e apresenta queixas, descrição dos sintomas que ele apresenta. Então, nesse primeiro momento aqui, nesses testes e procedimentos realizados anterior à consulta fisioterapêutica, a gente pode colocar dados em relação a esse paciente que não foram solicitados pela gente. Se esse paciente já passou por um outro profissional e chegou com exame, chegou com algum teste que ele já foi submetido, a gente pode colocar no nosso relatório essas informações, né? A gente coloca no inicinho do relatório as informações que esse paciente já trouxe com ele e que não foram avaliadas pela gente mesmo. Depois disso, a gente vai apresentar as queixas desse paciente. Então, quais são os sintomas, como que esse paciente chegou para mim, o que ele chegou queixando, então eu vou colocar nesse momento no relatório. Depois, de acordo com o quadro clínico, né, foi observado, a gente vai descrever a área afetada desse paciente. Então, o paciente chegou com uma dor no ombro direito, né, eu vou descrever ali qual é a área que está afetada nesse paciente. Sendo necessário, eu vou fazer, né, toda a descrição aí dos exames realizados. Se eu quiser solicitar um exame desse paciente, eu posso solicitar e colocar nessa parte do relatório. Então, durante o exame físico, eu vou ver quais foram as alterações que eu encontrei nesse paciente, alterações de ADM, né, amplitude de movimento, da força muscular, escala de dor, restrições, limitações. Então, aqui na parte do exame físico, eu vou colocar tudo que eu achei no exame desse meu paciente, né? Tudo que eu achei durante a avaliação, tudo que eu testei, tudo que estava diminuído, tudo que estava normal, eu vou colocar nessa parte do meu relatório. Então, depois do exame físico, né, do paciente, eu passo para a parte de relatar o diagnóstico funcional desse paciente. A explicação, né, de limitações de ADM, comprometimento muscular e outros que vão prejudicar a sua função, a sua atuação profissional, né, a sua funcionalidade em geral. Além disso, eu coloco os objetivos propostos para o meu tratamento. Então, eu vou descrever todos os objetivos do meu paciente. Se meu paciente tem uma fraqueza de quadríceps, eu vou colocar fortalecimento de quadríceps. Tem uma restrição de ADM de flexão de quadril, eu vou colocar ganho de flexão de quadril. Então, isso é tudo que a gente já está acostumado a fazer, tudo que a gente já sabe, tudo que a gente faz, né? A gente só precisa colocar os dados da nossa avaliação dentro do nosso relatório.
Depois dos objetivos propostos, a gente passa para o plano de tratamento. Então, o que eu pretendo, o que eu pretendo fazer para que eu consiga melhorar a força de quadríceps desse paciente? O que eu pretendo fazer para melhorar a ADM de flexão de quadril desse paciente? É isso que é necessário para mim? O que eu vou fazer para melhorar essas coisas? Tudo isso, elaborar o objetivo de tratamento, plano de tratamento, a gente faz isso todos os dias com todos os nossos pacientes. A gente faz uma avaliação, a gente planeja isso. O relatório é colocar todas essas informações em um documento, para que esse documento possa ser analisado por outra pessoa. Então, no final do relatório, a gente vai colocar como que foi a evolução desse paciente ao tratamento. Então, se a gente fez 10 atendimentos com esse paciente, se esse paciente precisa de mais algum atendimento, ou se ele já está apto a receber alta. Então, para fechar o relatório, a gente coloca essa evolução. Pode ser uma evolução que vai até aquele momento, se o tratamento já estiver finalizado, ou pode ser uma evolução que vai precisar de mais atendimentos para que ele seja concretizado. Tá? E aí, mais uma vez, a gente coloca local, a data, a assinatura do profissional e o número de registro do profissional junto ao CREFIT 4. Nesse caso aqui dos fisioterapeutas, tá? Mais uma vez, a gente tem que lembrar, cuidado com os espaços em branco. E que é necessário assinar e carimbar todo o documento que a gente emitir. Tudo que a gente atestar, tudo que a gente relatar, tem que ter a nossa assinatura e o nosso carimbo. Esse aqui, então, é um modelo sugerido de um relatório terapêutico ocupacional, onde a gente vai colocar, que declara que o paciente, a gente coloca o nome do paciente, admitido para tratamento terapêutico ocupacional na data, início de tratamento, com diagnóstico terapêutico ocupacional, explicar o diagnóstico, declara que o paciente, nome do paciente, admitido para atendimento terapêutico ocupacional, data do início do tratamento, com diagnóstico terapêutico ocupacional. Explicar o diagnóstico, data do diagnóstico, foi submetido a tais exames e procedimentos. E a gente tem que colocar aqui as respectivas datas também que foram realizados esses exames e procedimentos. Apresentando as seguintes queixas, então aqui a gente vai descrever, o terapeuta ocupacional ele vai descrever os motivos pelos quais o paciente procurou o atendimento da terapia ocupacional e relatar os sinais e sintomas que se fizerem necessários. Aí, de acordo com o quadro desse paciente, a gente vai descrever o perfil ocupacional do paciente, então, fatores do cliente, as suas funções, as estruturas do corpo, as habilidades de desempenho afetadas, as disfunções e inabilidades, as barreiras que esse paciente tem, as áreas de ocupação afetadas, o contexto e ambientes relacionados, as funções e as habilidades preservadas, os facilitadores e outras funções que se fizerem necessárias de entendimento no relatório terapêutico ocupacional. E aí a gente coloca depois que o paciente se submeteu aos testes, relatar os testes e os testes realizados. Dependendo, cada área da terapia ocupacional vai realizar alguns testes, da terapia ocupacional, da fisioterapia. Então, dependendo da área que você trabalha, você vai realizar determinados testes. Então, esses testes aqui que a gente coloca, que tem que ter no relatório, eles são determinados pela área, então, que você atua e pelas queixas que seu paciente apresenta. Os objetivos do tratamento também, da mesma forma que a fisioterapia, a gente tem que ter os objetivos do tratamento com esse paciente da terapia ocupacional, o plano de tratamento proposto, então a gente vai explicar, nesse plano de tratamento, a gente explica o tratamento, o que a gente quer ganhar e o que a gente vai fazer para alcançar esse tratamento. O objetivo, então, do tratamento, é o que o terapeuta ocupacional quer alcançar, e o plano de tratamento, assim como o fisioterapeuta, é colocar, o que vai ser feito para que você consiga alcançar os seus objetivos. Isso, como eu já disse para a fisioterapia, agora para a terapia ocupacional, é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente avalia esse paciente, a gente entende, a gente entende o que está acontecendo com ele, a gente tem os nossos objetivos de tratamento, a gente tem o nosso plano de tratamento e, seguindo o plano de tratamento, a gente tem a evolução. Então, a gente vai colocar no relatório quantos atendimentos foram realizados, se esse paciente necessita de mais atendimentos ou se aquele paciente vai receber alta, tá?
Mais uma vez falando, né, como já falei, para o atestado da fisioterapia, o atestado da terapia ocupacional, o relatório da fisioterapia e agora o relatório da terapia ocupacional, é necessário local, data, assinatura e carimbo desse profissional. Cuidado com os espaços em branco, não devemos deixar espaços em branco, tá? E a gente tem um terceiro item, então, que a gente vai falar, é sobre o parecer. O conceito de parecer, então, é uma manifestação especializada sobre determinado assunto que consiste na opinião fundamentada correlacionada à literatura científica. Então, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, quando são recrutados para a elaboração de um parecer, eles dão a sua opinião, só que ela tem que estar fundamentada na literatura. Então, a gente tem que utilizar dados que já estão sedimentados para emitir nossa opinião a respeito daquele tema que nos foi solicitado. Então, em relação à fisioterapia, o parecer trata-se de documento técnico-científico decorrente de uma demanda profissional específica referente às áreas de atuação das especialidades da fisioterapia, solicitado por pessoa natural ou jurídica de natureza pública ou privada. Portanto, significa emitir opinião fundamentada sobre aspectos gerais ou específicos da respectiva disciplina, sobre a fisioterapia, né, e as suas especialidades. Então, o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, eles podem ser solicitados a emitir um parecer. Pode ser tanto pessoa jurídica, pode ser empresa privada, pode ser empresa pública, que necessite de um esclarecimento em relação a algum determinado assunto e vai solicitar esse parecer, então, para o fisioterapeuta ou para o terapeuta ocupacional. Em relação à terapia ocupacional, né, que é a Resolução 382 de 2010, o parecer trata-se de documento contendo a opinião do terapeuta ocupacional, acompanhado de documento firmado por este sobre determinada situação que exija conhecimentos técnicos, científicos, no âmbito de sua atuação profissional, decorrentes de controvérsias submetidas a alguma espécie de demanda, que não trata necessariamente de um indivíduo em especial. Portanto, significa emitir opinião fundamentada sobre aspectos gerais ou específicos da respectiva disciplina, a terapia ocupacional. Então, o terapeuta ocupacional, assim como o fisioterapeuta, pode ser solicitado para emitir um parecer em relação a um determinado assunto, né, que condiz com a sua prática atuação, com a terapia ocupacional, cada um na sua respectiva área. Então, o terapeuta ocupacional, assim como o fisioterapeuta, podem ser solicitados, né, a emitir um parecer a respeito de um determinado assunto, em onde eles vão emitir a sua opinião fundamentada na literatura científica. Então, a gente tem uma sugestão de como elaborar o parecer, né? A gente tem 5 passos que devem ser seguidos para elaborar esse parecer. No primeiro passo, então, é só o título, né? O título do seu documento vai ser parecer fisioterapêutico, parecer terapêutico ocupacional, dependendo de quem está sendo solicitado a realização desse parecer. Em seguida, né, no número 2, a gente tem o endereçamento. Então, esse parecer está sendo elaborado em pedido, né? A gente vai colocar o cliente, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física que contratou esse serviço do parecerista. Então, o endereçamento nada mais do que a pessoa que solicitou, a pessoa ou o órgão, né? Ou a empresa que solicitou esse parecer do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. Em relação ao relatório, a gente tem um exemplo aqui do relatório, né, na nossa cartilha, que vocês vão receber aí em PDF inicialmente, depois a gente vai imprimir. No relatório, a gente deve descrever, então, os fatos, né, do objeto da consulta. A gente tem que relatar o que o nosso cliente está querendo. Imagina que o CREFITO 4 solicite a uma sociedade científica um parecer em relação, sobre a utilização do método Pilates como forma de reabilitação pelos fisioterapeutas. Então, o que estaria nesse exemplo aqui? Trata-se de consulta formulada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região acerca da utilização do método Pilates na reabilitação por fisioterapeutas. É só o que o seu cliente te solicitou. E depois que
que você colocou essas informações do seu cliente, você tem que colocar essa frase para finalizar o relatório. O relatório passa a opinar. Depois do relatório, que é a terceira parte, a gente vem com a quarta parte, que é a fundamentação. Essa é a parte mais importante do nosso parecer, tá? Porque é aqui que o parecerista, né, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, vão elaborar as teses que fundamentaram a sua conclusão, tá? Então, aqui vão ser abordados os temas solicitados com clareza, concisão, respostas precisas e convincentes, com base na literatura científica. Em relação ao nosso quarto item do parecer, então, a fundamentação, ela é a parte mais importante do parecer. É aqui que o parecerista ele vai elaborar as teses, né, que vão fundamentar a sua conclusão, tá? Então, deve abordar os temas, né, que foram solicitados com clareza, com concisão, respostas precisas e convincentes, com base na literatura científica. Então, voltando àquele nosso exemplo de Pilates por fisioterapeutas, o parecerista poderia colocar que a base do Pilates é a utilização de movimento e que existem evidências, né, científicas em relação à melhora de dores. Então, de acordo com a literatura, o parecerista vai elaborar, então, essa fundamentação, né, de acordo com o que ele já conhece da literatura e com aquilo que ele já tem expertise para falar, tá? Em relação ao nosso quinto passo para a elaboração de um parecer, é a conclusão. E a conclusão ela é uma síntese, né, de todas as conclusões que foram informadas lá na fundamentação, que foi o nosso quarto passo para a elaboração de um parecer. E essa conclusão ela tem que ser objetiva. A gente tem que responder aquilo que foi perguntado pelo nosso cliente, né? Se, por exemplo, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, ou o COFITO, né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, perguntarem a uma sociedade científica em relação ao Pilates, utilizados por fisioterapeutas para reabilitação, se é uma ferramenta válida para o fisioterapeuta ou não, nesse momento aqui a gente tem que concluir de forma objetiva, né, com o que foi perguntado. A gente tem que concluir se o Pilates ele é uma ferramenta que pode ser utilizada na reabilitação pelo fisioterapeuta ou se ele não é uma ferramenta, tá? Nesse caso, a gente concluiria que o Pilates ele é uma ferramenta que pode ser utilizada pelo fisioterapeuta na reabilitação, tá? Então, um exemplo, né, da conclusão aqui, ante o exposto, respondendo a cada um dos questionamentos formulados na consulta, opino pela utilização do método Pilates como ferramenta na reabilitação pelo fisioterapeuta. É o parecer, então a gente sempre acaba o parecer com essa frase, é o parecer, né? E coloca local, a data, o nome do responsável, né, pela elaboração desse parecer e o seu carimbo. A gente sempre tem que lembrar disso em todos os nossos documentos, né? No atestado, no relatório, no parecer, a gente termina o documento colocando a data, o local e o nosso nome. A gente assina e carimba para que seja identificado quem que foi que realizou esse, né, quem que foi que redigiu esse documento. Então, gente, a gente tem que ter muita atenção, porque todas as informações que constam no nosso atestado, elas têm que ser verídicas, né? Porque falsificação de parte ou de todo um documento é crime. E está previsto, né, no nosso Código Penal, no artigo 298, que trata da falsidade de documentos, e no 299, que é da falsidade ideológica. Então, gente, vale lembrar também que, além de responder na Justiça Comum, a gente responderá também perante o Conselho de Ética do CREFITO 4, que é o CREFITO de Minas Gerais. Então, você pode fazer, mas todas as informações elas têm que ser verídicas. Eu gostaria de agradecer primeiro ao CREFITO 4, né, primeiro ao Dr. Anderson, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e tão legítimo, né, para as nossas profissões, para a fisioterapia, para a terapia ocupacional. E agradecer aos profissionais também que, mesmo aí de casa, estão acompanhando, né, e estão buscando entender e sempre buscando conhecimento, mais conhecimento para integrar na sua prática clínica, tá? Muito obrigada, gente.